hábeis com a lança, a espada e a besta, e bem protegidos com suas armaduras, os cavaleiros templários, e os cavaleiros de outras ordens militares, eram os mais bem treinados e equipados dentre quaisquer membros de um exército cruzado. Por essa razão, eles eram frequentemente empregados para proteger os flancos, a vanguarda e a retaguarda de um exército no campo de batalha. Os templários eram particularmente renomados por suas disciplinadas investidas de cavalaria em grupo quando, numa formação cerrada, eles rompiam as linhas inimigas e causavam desordem, que poderia ser explorada pelas tropas aliadas que seguiam o seu avanço. Eles também eram altamente disciplinados tanto na batalha quanto no acampamento, motivo pelo qual se impunham severas penas aos cavaleiros que não seguiam ordens, incluindo a sua expulsão da ordem militar em caso de perda da espada ou do cavalo por descuido. Dito isso, poderia ser difícil para um comandante cruzado controlar os cavaleiros da ordem como um todo, dado que eles eram frequentemente as tropas mais fervorosas e ávidas por obter honra e glória. Os templários eram frequentemente incumbidos de defender importantes passos de montanha, como no caso do Monte Amano, ao norte de Antioquia. Eles adquiriram terras e castelos que os estados cruzados não conseguiam manter à própria custa devido à falta de mão de obra. Eles também reconstruíram castelos depredados e construíram outros inteiramente novos para melhor defender o Oriente cristão. Os templários jamais se esqueceram da sua função original de proteger peregrinos, por isso geriam inúmeros pequenos fortes ao longo das rotas de peregrinação no Levante, ou atuavam como guarda-costas. Embora tenham participado de muitos eventos bem-sucedidos como o Cerco de Acre de 1189 a 1191, o de Damieta em 1218 e 1219, e o de Constantinopla em 1204, houve algumas grandes derrotas pelo caminho. Tamanha era a sua reputação marcial, que os templários poderiam esperar por uma execução caso viessem a ser capturados. Na Batalha de La Forbie em Gaza, em outubro de 1244, um exército aiúbida derrotou um grande exército latino, e 300 cavaleiros templários foram mortos. 230 cavaleiros templários foram capturados e decapitados após a Batalha de Hattin em 1187, vencida pelo exército de Saladino, sultão do Egito e da Síria. Em muito se fala sobre os combates da Ordem, entretanto, o primeiro combate contra os muçulmanos não ocorreu na Terra Santa, mas sim na Península Ibérica. Em 1132, Roberto, o senegalês, e Hugo Rigaud, triunfaram sobre seus inimigos na Granena e foram recompensados pelo conde Ermengarde de Urgel com o castelo de Barbará. Supõe-se que se encontravam na península desde 1129 e, em poucas décadas, chegaram a possuir importantes fortalezas, muitas delas doadas por condes de Barcelona. E sem dúvida, somos forçados a reconhecer que a ação militar templária contra muçulmanos na Espanha foi mínima, quase nula. É que as forças da ordem estavam concentradas no reino de Jerusalém, para a defesa dos lugares santos, finalidade para a qual houverá sido criada. O primeiro embate da Terra Santa de que se tem notícia, ocorreu em 1138, quase 2 décadas depois da instituição da ordem. Guilhermo de Tiro, famoso cronista da época, conta que os turcos haviam se apoderado da cidade de Tecoa, e Roberto de Krau, que havia substituído ao fundador Hugo de Payens, frente à ordem, retornou-a com a ajuda de vários cavaleiros. E por não haver perseguido os inimigos em fuga, esses se reagruparam e caíram de surpresa sobre os templários, matando grande número deles. Em 1144, o sultão Zingui sitiou Edessa, e seu senhor, Jocelyn II de Courtenay, pediu ajuda a Raimundo de Poitiers, que governava Antioquia. A ajuda não foi concedida, e Edessa caiu. Em 1147, Nou-ad-Din, sucessor de seu pai, Zingui, assassinado em 1146, atacou várias cidades da Antioquia, e então, foi Raimundo quem pediu ajuda a Jerusalém
como Jocelyn, não teve êxito. O resultado dessas desinteligências foi a perda de enclaves estratégicos como Oronto e Artesia. Anos antes, Engi já havia tomado Alepo e Hama. O Ocidente se comoveu com essa série de catástrofes, e Bernardo de Clairvaux, bem informado das situações pelos Templários, foi de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando a Segunda Cruzada. Em Vézelay, convenceu a Luís VII que tomasse a cruz, e em Spira, fez o mesmo com o imperador Conrado. Poucos anos antes, Luís VII havia entregue aos Templários uma grande extensão de terras pantanosas nas aforas de Paris, o lugar que é hoje conhecido com o nome de Marais, e a Ordem, após realizar uma magnífica tarefa de exaustão e nivelamento da área, ali erigiu o famoso castelo onde Maria Antonieta passaria os seus últimos dias. Em 27 de abril de 1147, o recém-construído castelo foi honrado com a presença do Papa Eugênio III, que presidiu o capítulo em que 130 cavaleiros decidiram pela participação da Ordem na nova cruzada. Ao cruzarem por terras bizantinas, Manuel Comneno exigiu que as tropas do imperador lhes rendessem vassalagem, o que Conrado obviamente se negou a fazer. Isso, somado aos atos violentos cometidos pelas tropas contra as populações locais, deu pretexto ao imperador bizânico para unir-se aos turcos. Pouco tempo mais tarde, o exército alemão era conduzido ao desastre por seus guias bizantinos. Nada menos do que 30.000 homens morreram nessas jornadas. Luís VIII também foi fortemente assediado pelos turcos, mas conseguiu salvar seu exército graças à ação dos Templários. Surpreendidos os franceses nos desfiladeiros de Pisidia, a vanguarda cristã cometeu o erro de perseguir, o que julgava ser uns poucos turcos, através dos estreitos passos montanhosos, desconhecidos para eles. Foi somente a coragem de Everardo de Barres, que mais tarde sucederia a Roberto de Crown, como o grão-mestre, que salvou a todo o exército de um desastre. Basta dizer que o mesmo rei prosseguiu a marcha sob a direção militar dos Templários. Everardo voltou urgentemente à Europa e regressou com um reforço de 300 cavaleiros, porém inúmeros fatores conspiravam contra o êxito da cruzada. Em primeiro lugar, a própria força do inimigo que se batia em seu próprio terreno, além de desavenças entre o rei e o imperador e, também, os problemas conjugais de Luís VII. Enquanto Guilhermo de Poitiers queria reconquistar Alepo, Luís preferia sitiar Damasco. Por fim, todos puseram-se de acordo por atacar essa última cidade, mas o emir de Damasco já conseguiria a presença do temível sultão de Zingui, o que assustou as tropas do rei de Jerusalém, que debandaram arrastando atrás de si muitos soldados franceses. Os Templários, como eram em número reduzido para evitar que tudo terminasse numa retirada para salvar vidas. A Segunda Cruzada havia terminado em fracasso. Edessa estava irremediavelmente perdida? Antioquia nada mais era do que uma faixa costeira e Trípoli, assim como o próprio reino de Jerusalém, ficavam diretamente ameaçadas. Amargurado com tudo isso e, muito mais, com a morte de tantos templários pela inércia ou pelas dissessões dos grandes chefes cruzados, Everardo de Crown, valente guerreiro da cristandade, abandonou o grão-mestrado da Ordem e a Terra Santa, recolhendo-se entre os muros do monastério de Sitiaus. Quem o sucedeu como grão-mestre foi Bernardo de Tremelae, responsável pelo sucesso da captura de Ascalon. Esta cidade, situada no litoral e portanto em enclave estratégico de fundamental importância, nunca havia sido tomada pelos cruzados, e a partir dela, os turcos fustigavam em descanso as rotas utilizadas pelos peregrinos. O rei de Jerusalém, Balduíno III, guerreiro hábil e valente, que acabava de tomar Escalona aos egípcios, decidiu tentar um ataque à cidade, que muitos consideravam como inexpugnável. Após 4 meses de sítio, os cristãos conseguiram abrir uma brecha nas fortificações e através dela, infiltraram-se 40 templários. Conta ainda Guilhermo de Tiro, que o grão-mestre Bernardo de Tremelae,
colocou seu corpo contra a brecha para impedir a passagem de outros soldados cristãos. Estava claro que sua intenção era de ficar com a cidade. Porém seu egoísmo levou à morte, juntamente com os 40 confrades. 6 dias mais tarde, as tropas do rei Balduíno III tomavam Ascalon. Em 1162, Balduíno foi sucedido por seu irmão, Amauri. Convencido da necessidade de romper a unidade muçulmana, como única forma de manter as possessões cristãs, Amauri esboçou uma sutil política de alianças com o sultão do Egito, com o fim de inimizá-los com os sírios. Porém, impedido pelo imperador de Bizâncio, que era seu cunhado, ele se dispôs a romper a aliança com o sultão do Egito e atacar suas terras. Essa foi uma das poucas, se não a única, oportunidade em que os templários se recusaram a seguir o rei de Jerusalém. Bertrand de Blaquefort, então grão-mestre da ordem, recriminou Amauri por faltar com sua palavra, e negou-lhe a ajuda templária. Os fatos lhe deram razão, porque a nova campanha do Egito foi tão desastrosa como as anteriores, e foi somente a ajuda bizantina que evitou o que poderia ter sido catástrofe definitiva. Mais além do aspecto militar, o erro de Amauri resultou no acercamento entre Egito e Síria. Isso teria ocorrido de qualquer maneira, mas um personagem excepcional, Saladino, acelerou a marcha dos acontecimentos. Primeiro assassinando o vizir, e depois derrubando o sultão, último representante da dinastia Fatimida, assumiu o poder no Egito. Fácil então lhes foi dominar o neto de Zingui, que tinha apenas 15 anos, apoderando-se de Damasco e Alepo, para unificar, em 1183, o mundo muçulmano e, consequentemente, asfixiado com o Círculo de Ferro, o débil reino de Jerusalém. Para enfrentar um adversário do porte de Saladino, o famoso rei leproso Balduíno IV, filho de Amauri e coroado à morte do pai, quando tinha apenas 13 anos de idade. Essa foi a primeira parte sobre o tema das batalhas dos Templários, e se ainda não for inscrito, por favor se inscreva, pois isso ajuda o canal a crescer, e você receberá aviso dos vídeos postados antecipadamente. E não deixe de fazer um comentário sobre o assunto, fazendo críticas ou elogios, e também tirando suas dúvidas sobre o tema do vídeo.